Olá. A autonomia do Banco Central volta a ser discutida entre os parlamentares. Aprovada pelo Congresso em 2021, a regra está sendo questionada em projeto de lei que prevê a revogação. O argumento é que a autonomia retira a autoridade do Executivo sobre um instrumento central de definição política econômica. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, considera que a proposta não será aprovada porque a maioria dos parlamentares com quem tem conversado é contrária à revisão da regra. Para saber mais detalhes sobre a discussão na Câmara, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o professor de Economia e deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite, participar aqui. Bom, deputado, eu queria primeiro que o senhor fizesse uma análise, porque hoje nós temos uma taxa de inflação que é cerca de 7,5%, e os juros, as taxas de juros estão em 13,5%, ou seja, uma diferença muito alta, né? Aqui o senhor atribui como o Banco Central chega a esse número. Isso daí quer dizer que é uma prevenção para evitar as taxas de inflação que nós já tivemos, não tão distante assim? Bom, então vamos procurar colocar esse assunto sem nenhum componente político, mas eu vou procurar me ater exatamente sobre o que pensamos tecnicamente e o que a gente discute lá no curso de doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará, que de onde eu venho e com muito orgulho estou registrando aqui. Independente de Banco Central ser independente ou não, ele não pode deixar de prestar contas ou de explicar para a sociedade o que efetivamente, de que forma ele está tomando essas decisões. Por exemplo, hoje eu tomei conhecimento que a Câmara não pode fazer nenhum requerimento ao Banco Central, porque ele não é mais uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Só essas autarquias é que podem todas fazer... as autarquias, os ministérios e tudo mais, mas o Banco Central, na Lei de Independência, no seu artigo 6º, essa vinculação ela é extraída. Então ele fica como sendo o dono da verdade, sem uma prestação de contas ao Congresso Nacional. Esse é um ponto importante que a gente precisa clarear. Segundo, nos relatórios de inflação, que ele publica a cada 3 meses, ele lá justifica a questão da questão fiscal, que o governo pode ter problemas lá na frente, que o mercado está sem entender exatamente como o governo vai fazer, e que tudo isso gera uma taxa de juros elevada. No entanto, o Banco Central não diz nos seus relatórios, ele elenca esses fatos, mas ele não diz por que a taxa de juros saiu de 2 em 15 de março de 2021 para 13,75 e não para 10,78. Com todas as explicações que ele dá lá, ele não pontua, ele não explica. E até porque nós não temos acesso ao SAMBA. SAMBA é a sigla do modelo econométrico que o Banco Central usa. Ele usa tanto o SAMBA como modelos de pequeno porte nesses resultados de inflação. Ele não oferece para a sociedade, para nós da faculdade, nós professores, as equações nós temos, mas os parâmetros que o Banco Central usa, ele não dá para a gente. Agora, e o Congresso, para terminar, o Congresso está impedido de fazer essa requisição ao Banco Central, que para mim eu acho o fim do mundo nesse exato momento. Porque nesses últimos 2 anos também houve uma elevação da inflação que foi bem acelerada. Não seriam esses os principais fatores? Sim, mas a questão é por que aumentou de 2 para 13 e não de 2 para 10,78? Essa é a questão que tecnicamente o Banco Central, aliás, ninguém consegue responder. E segundo ponto, já que você tratou nisso. A inflação de 2021 foi 10,06. A inflação de 2022 foi 5,76. Mas ele só foi 5,76 porque houve a redução dos tributos no combustível e na energia. Porque se a gente retirar esse efeito do tributo, a inflação foi 9,57. Caiu de 10,06 para 9,57. Força nenhuma. A taxa de juros não teve nenhuma força para fazer o controle dessa inflação, que está aí escamoteada nos 5,76, quando na realidade quem é o responsável por essa diminuição, na realidade, são os impostos de energia e combustível, os 2 maiores pesos que tivemos quando calculamos. E isso o Brasil precisa tomar conhecimento desse detalhe. E terceiro,
O Banco Central no Brasil, ele não tem título próprio para fazer política monetária. Ou seja, ele usa títulos do Tesouro Nacional para poder fazer o seu controle da quantidade de moeda, como ele faz através das operações compromissadas. Ora, quando ele aumenta essa taxa de juros de 2 para 13, isso dá os juros em 2022, isso foi para quase 600 bilhões de reais. Bilhões de reais. E não há nenhum controle sobre isso. Controle para saber por que aumentaram tanto, que é o que eu estou tentando fazer o ponto nesse exato momento. Agora, deputado, o seu partido defende a revogação dessa autonomia do Banco Central. O senhor já defendeu quando estava diante da candidatura do deputado Ciro. E eu queria saber, se for revogada realmente, o que poderia ser colocado para definir as metas de inflação e essas metas não serem superadas? Bom, primeiro, eu não acredito, isso não vai ser aprovado aqui no Congresso Nacional. O Banco Central vai continuar sendo independente. O que eu estou procurando cobrar aqui é essa transparência que não existe hoje. O Banco Central não pode ser um órgão infalível, que não se possa, portanto, fazer qualquer questionamento. E, repito, não quero discutir nem a independência, nem muito mesmo canetada para estar reduzindo taxa de juros. Nada. O que eu quero é por que subiu de 2 para 13 e não de 2 para 10,78. Essa informação que os meus colegas estão aí tentando inferir esses valores, estimando-os através de cada um dos seus modelos econométricos, e eu prefiro que o Banco Central me dê os seus parâmetros, porque eu já consigo rodar o sistema dentro da Universidade Federal do Ceará. Eu quero que ele me dê esses parâmetros para eu poder testar se realmente a taxa de juros tinha que ser 10,7 ou 13,7, porque 3% em cima de 7 trilhões, nós estamos falando, Regina, de aproximadamente 200 bilhões de reais a mais. E isso precisa ser compreendido, porque qualquer aumento de despesa aqui, mais 1 bilhão para a educação, mais 10 bilhões para a saúde, é uma novela. Sim. É uma maior confusão. Mas quando eu falo que nós vamos pagar 600 bilhões de juros, essa discussão não existe no país. É por isso que eu estou procurando chamar a atenção. O Brasil não vai deixar de pagar os seus juros e tudo mais, mas essa condução equivocada da política monetária, ela precisa ser discutida sim. E no mundo inteiro é assim. Nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, que é onde a poupança internacional vem toda a comprar títulos públicos lá nos Estados Unidos, o Banco Central é obrigado, o Fed, que é o Banco Central americano, ele é obrigado a ir ao Congresso Nacional, inicialmente de 6 em 6 meses, ou então quando convocado pelo Congresso Nacional. Ou seja, qual é o problema da gente fazer isso? Então, uma última pergunta. Caberia alguma proposta para, mesmo que não seja revogada essa autonomia, mas que tenha alguma forma de controle do Banco Central? O que eu estou querendo fazer, chegou no ponto correto, que é o que eu estou avaliando e vou apresentar uma alteração, inclusive no artigo 50 da Constituição Federal, onde vou explicitar que dentre os órgãos que são obrigados a prestar conta de requerimentos de informação, vou querer anexar o Banco Central do Brasil. Claro. Vou fazer, portanto, não precisa o mercado ficar preocupado que ele vai deixar de ser independente. Nada disso. Pode continuar do jeito que está aí. Vamos começar cobrando essa transparência e, tecnicamente, alguém precisa explicar por que é que chegou a esse nível e não a um nível inferior. Não quero dizer que a taxa de juros não tenha que aumentar ou que ela não tenha algum efeito. Agora, do jeito que está, é que não vai poder ficar. E o segundo ponto, como eu falei, apesar do aumento para 13,75 e que culminou isso em agosto de 2022, nada disso foi capaz de reduzir o processo inflacionário. Ele só reduziu, repito, é importante a gente repisar isso para a população brasileira, que a inflação sem a questão dos impostos era 9,57. Portanto, a taxa de juros não produziu nenhum efeito a não ser aquele de aumentar a despesa financeira do governo federal. Exatamente. Deputado Mauro Benevides, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre esse tema que está em tramitação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de deixar aí as pessoas esclarecidas realmente os próximos passos que nós vamos tomar. Mas essa independência, deixa ela aí por enquanto. Eu conversei sobre a autonomia do Banco Central com o professor de Economia e também deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.